Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilos? Eu sou o professor Alexandre Amorim, sou professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo para concursos públicos já há 11 anos dessa vida aí, tá? E hoje eu quero falar com vocês sobre medidas provisórias. Por que eu quero falar sobre esse tema? Bem, hoje é 26 de março de 2020, tá? O presidente Bolsonaro, ele em uma semana, né, em 6 dias, ele expediu 4 medidas provisórias que tem uma relação direta com o contexto atual que a gente está vivendo, né? Só poder relembrar, talvez você esteja vendo esse vídeo numa data mais posterior e não ligue os fatos, né? Atualmente estamos passando por uma quarentena voluntária aqui, pelo menos no Espírito Santo, e essa quarentena ela se dá por conta aí da pandemia, por conta do coronavírus e tal, como certamente todo mundo sabe, tá? Essas 4 medidas provisórias que o presidente Bolsonaro expediu são medidas provisórias que, como eu disse, têm relação direta com a pandemia, tá? A medida provisória 925, ela tem relação com a aviação civil, porque estava todo mundo pedindo reembolso de viagem, cancelando viagem e tal, e aí as linhas aéreas elas iriam, né, falir fatalmente. Então o Bolsonaro pediu a medida provisória para regulamentar isso aí. Veio a medida provisória 926, que ela trata ali sobre licitações, né, e contratações no âmbito da área da saúde para assuntos relacionados a enfrentamento à pandemia, tá? Então trouxe facilitações ali, por exemplo, em licitações, aquisição de insumos, contratação de serviços da área da saúde. Veio depois a medida provisória 927, que ela trata ali sobre questões trabalhistas, já que a maior parte do comércio está fechada, né, por conta aí da pandemia, e aí os empresários estão preocupados em relação ao salário dos trabalhadores, como é que isso vai ficar. Bom, então a medida provisória foi bem polêmica, até 927 trata sobre isso. E tem a medida provisória 928, que ela também trata sobre outros assuntos relacionados a enfrentamento do coronavírus, tá? Então até então, né, hoje é dia 26 de março, como eu disse, em 2020, até então são essas medidas provisórias, 4 aí mais diretamente relacionadas. Então, como a gente está tendo muita medida provisória relacionada a esse assunto, é um prato cheio para as bancas aproveitarem, que a banca ela faz sempre isso, ela pega um tema que está em voga, ela pega um tema que está em alta, e ela coloca na prova para você, ela coloca no concurso para você, seja numa questão objetiva, seja numa questão discursiva, a banca coloca ali para você para saber se você está esperto. Ela usa, digamos assim, como motivacional, né, o acontecimento, e fala, ó, com base nesse texto aqui e tal, né, que aconteceu, papapá, julgue os itens abaixo. Pronto, aí pergunta um monte de coisa para você sobre medida provisória para saber se você está esperto. Mas você vai estar esperto porque eu vou te ajudar nessa missão, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, a Constituição Federal, lá no artigo 59, né, ela fala sobre o processo legislativo. Aliás, o processo legislativo vai do 59 ao 69, bom? E aí, logo no artigo 59, a Constituição diz no que se compreende o processo legislativo do nosso país, tá? Então, o processo legislativo, ele compreende a elaboração de emendas à Constituição, de leis ordinárias, de leis complementares e também de medidas provisórias, tá bom? A Constituição Federal traz isso. Mais especificamente no artigo 62, o texto constitucional vai falar sobre as medidas provisórias, especificamente falando, tá? Então o texto vai dizer pra gente assim, ó, em caso de relevância e urgência, poderá o presidente da República adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então tem várias outras coisas importantes, mas olha só que legal logo esse texto inaugural do artigo 62. Primeira coisa, em caso de relevância e urgência. Então são 2 requisitos cumulativos. O assunto tem que ser importante, ele tem que ser relevante e tem que ser algo urgente. Por quê? Porque a medida provisória, pessoal, é o juridiquês para gambiarra, né? A gambiarra é uma atitude que você toma ali no desespero para depois ser substituído por uma coisa perene, por uma coisa definitiva, né? Então, no caso da gambiarra, você dá um jeitinho ali naquele momento e depois a ideia é que você substitua por algo realmente definitivo, bom? Então, assim, se o assunto não for urgente, ele não precisa ser regulamentado por medida provisória, então ele vai ter que ser regulamentado por lei, né? A ideia da medida provisória é que ela é mais rápida que a lei. A medida provisória ela vem de uma canetada do presidente da República, tá? Então, para tudo aquilo que, se eu for fazer uma lei, vai demorar tanto que realmente, né, quando a lei sair não tenha mais razão de ser, eu espeço uma medida provisória. Essa que é a ideia. Então, se o assunto puder esperar, não faz sentido ter uma medida provisória. Eu vou editar, então, uma lei que vai ser a regra do ordenamento jurídico. Tudo bem? A medida provisória tem que ser sempre a exceção. Então, em caso de relevância e urgência, mas quem vai analisar se realmente a medida provisória está tratando de um assunto relevante e urgente? Porque o presidente da República vai achar que tudo é relevante e urgente, né? Quem vai analisar, já dando um spoiler, é uma comissão mista do Congresso Nacional,
tá? Tem uma comissão mista, ou seja, composta por deputados e senadores, que vai ficar incumbida de analisar vários aspectos dessa MP, incluindo o seu aspecto ali formal, se ela é relevante e urgente, tudo bem? Então não é só o presidente que vai achar, não. A Câmara e o Senado têm que analisar isso também. A Constituição também diz que é o presidente da República que expede medida provisória, tá? É só o presidente da República, professor, ou os governadores dos estados e DF e os prefeitos municipais também poderiam fazer? Essa pergunta é muito boa, tá? A Constituição fala expressamente no presidente da República, mas os tribunais superiores, especialmente o Supremo Tribunal Federal, ele admite que o governador de estado e do DF ele expeça a medida provisória por conta de uma interpretação do artigo 25, parágrafo 2º da Constituição Federal. Olha que interessante, o artigo 25 ele fala das competências dos estados. Mais exatamente no parágrafo 2º, a Constituição fala que os estados podem ali tratar sobre o tema de gás canalizado. Mas a Constituição diz, vedada a edição de medida provisória para esse assunto. Então o STF ele pensou, ora, então pensa comigo, se a Constituição está vedando a edição de medida provisória para esse assunto, isso quer dizer então, a contrário senso, que para outros assuntos isso é permitido, né? Então por essa interpretação entende-se que os governadores podem expedir medidas provisórias, tá? Dos estados e do DF. E os prefeitos, professor, também podem? Esse é um tema controvertido, tá? Doutrinadores, como por exemplo Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, eles entendem que sim, desde que haja previsão na Constituição Estadual, né, do estado onde o município se encontra. Mas não tem um posicionamento muito sólido sobre isso, tá? O que podem perguntar mais em prova é do presidente e, quando muito, perguntar do governador dos estados e do DF, tudo bem? Veja então que também a redação disse que a medida provisória deve ser submetida de imediato ao Congresso Nacional, tá? É mais ou menos como se fosse assim, o presidente da República ele vê que o assunto é muito urgente, não dá tempo de ser disciplinado por uma lei, então ele dá uma canetada em basicamente 2 cópias. Não é isso que a Constituição fala, mas só para você entender melhor. É como se ele fizesse a MP em 2 cópias. Uma ele manda para o povo, digamos assim, porque imediatamente o povo tem que cumprir essa MP como se fosse uma lei. A Constituição diz no artigo 62 que a medida provisória tem força de lei. Tá? Por que tem força? Ela não é. Porque lei é um ato normativo expedido pelo Poder Legislativo e a MP está sendo expedida pelo Executivo. Né? Então não é uma lei, mas ela vai valer para todos os efeitos, né? Ela vai ter força para todas as necessidades ali que se fazem, né, prementes, como se fosse uma lei. Tá? Ela vai ter que ser cumprida por todo mundo como se fosse uma lei, tudo bem? Então é como se eles pedissem uma cópia para o povo, então o povo de imediato tem que cumprir o que a medida provisória fala, e outra cópia vai ao Congresso Nacional. Tá? Quando ele manda para o Congresso Nacional, vai para essa comissão mista de deputados e senadores que eu comentei com você. Tá? E aí, alguns cenários despontam para nós. Bom, primeiro cenário. No primeiro cenário, cenário de número 1, essa medida provisória ela pode ser analisada pela comissão mista, ela começa sempre na Câmara, tá? Isso já foi questão de prova, ela começa analisada na Câmara e depois vai para o Senado, e pode acontecer das 2 casas gostarem dessa medida provisória e converterem o texto integralmente em lei, né? Então, nesse caso, a medida provisória ela vai ser convertida em lei, e essa é o sonho de toda MP, né? O sonho de toda medida provisória é que ela integralmente seja convertida em lei. Bom, nesse caso, esse texto não volta ao presidente da República para eventuais vetos, porque se a gente está, né, se o Congresso está aprovando integralmente o texto dele, então quer dizer que não houve discordância em relação a nada. Esse é o cenário de número 1. No cenário de número 2, o que pode acontecer? Tá? O Congresso Nacional ele pode rejeitar essa medida provisória. Essa rejeição pode se dar de 2 formas. A primeira rejeição que pode acontecer é uma rejeição expressa, quando o próprio Congresso Nacional, seja na Câmara e no Senado, eles não gostam dessa medida provisória, eles não acham que é relevante e urgente, ou eles acham que essa MP está tratando de um tema que não pode ser tratado por medida provisória, né, porque tem temas que não podem ser tratados por MP, tá bom? E eles rejeitam essa medida provisória expressamente. Rejeitando essa medida provisória expressamente, ela vai ser arquivada, e olha que interessante, o artigo 62 ele vai falar para nós que uma medida provisória que foi rejeitada, ela não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa, tá? Então, assim, isso é para evitar que o presidente da República fique ali reeditando a MP para poder tentar ver se ele vence pelo cansaço, por exemplo, tá? A sessão legislativa é como se fosse o ano, é como se a Constituição dissesse que ele não pode representar durante o mesmo ano, ok? Mas não é exatamente um ano calendário nosso cheio. A sessão legislativa ela acontece do dia 2 de fevereiro a 17 de julho e do dia 1º de agosto a 22 de dezembro, tá? Então é como se fosse o nosso ano, mas um pouquinho mais enxuto.
Então ele não pode reapresentar essa MP na mesma sessão legislativa, e não tem exceção a essa regra, tá? Só depois, numa próxima sessão legislativa, que ele pode reapresentar. Então essa foi a rejeição expressa. Existe também nesse nosso cenário de número 2 a rejeição tácita, que é quando se deixa transcorrer o prazo, né, em albis, em branco, tá? Então quando acontece o decurso do prazo. Então se decorre o prazo e ninguém fala nem que sim nem que não no Congresso Nacional, então quer dizer que ninguém deu moral para essa medida provisória e ela vai ser rejeitada tacitamente porque o prazo ele passou. Bem, vamos lembrar então que o prazo da medida provisória é de até 60 dias, tá? Podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, por iguais 60 dias. Cuidado, questãozinha de prova, né, que vai dizer que o prazo da MP é de 120 dias, não é de 120 dias, é de 60 dias e pode vir a ser prorrogado por mais 60, se isso se fizer necessário, tá? Aí totalizaria 120 dias, dependendo do caso. Então, no caso, a medida provisória vale por 60 dias, beleza. Pode acontecer, por exemplo, né, de no 20º dia acontecer aquela rejeição expressa que eu disse, ou no 40º dia, né? Ou, nesse cenário que a gente está falando agora, pode acontecer de passar os 60 dias e ninguém falar nem que sim, nem que não. Nesse caso, quer dizer que a medida provisória ela foi rejeitada ali tacitamente, tudo bem? Vale relembrar também o seguinte, tá? A medida provisória, bom, quando ela vai chegando no seu 45º dia, então presta atenção nisso, ela vai valer por até 60, né? Mas quando ela chega no seu 45º dia, ela tranca a pauta da casa onde ela estiver sendo debatida, tá? Então, se ela estiver sendo debatida na Câmara dos Deputados, quando chegar no dia de número 45, se chegar nesse dia, que pode acontecer dela ser rejeitada antes ou aprovada antes, se chegar no 45º dia de seus 60 e ela não tiver numa decisão sobre ela, nem que sim, nem que não, ela vai trancar a pauta da casa onde ela estiver sendo debatida, tá? Seja Câmara, seja Senado. Bom, para quê? Para poder forçar o Congresso Nacional a tomar um posicionamento sobre aquilo. Mas preste bastante atenção, ainda mais nisso que eu vou dizer agora, tá? A Constituição Federal, ela fala que vai acontecer o trancamento da pauta da Casa Legislativa onde ela estiver sendo debatida, ok? Mas havia uma interpretação que o Congresso Nacional fazia que não era acatada e depois, a partir do ano de 2017, na verdade, ela foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, olha só, como a Constituição Federal dizia que havia o trancamento da pauta, entendia-se que quando chegava no dia de número 45, nenhum assunto poderia ser debatido no Congresso Nacional, no caso Câmara ou Senado, que não fosse aquele assunto da medida provisória. Então é mais ou menos como se fosse ali aquele filho que tem um dever de casa para fazer, e a mãe fala, meu filho, vai fazer seu dever de casa, né? E o menino fala, depois que eu fizer isso, aquilo outro, eu vou fazer. Aí o menino arranja um monte de coisa para procrastinar e não faz o dever de casa dele, né? E aí até que chega um momento que a mãe tem que dar um ultimato e falar assim, olha, você só vai fazer as outras coisas que você quer fazer depois que fizer o dever de casa. Então ela tranca a pauta, né? Você só vai fazer as outras atividades depois que você resolver isso, para poder forçar o menino a fazer o dever de casa. É mais ou menos a mesma ideia, tá? Só que o Supremo Tribunal Federal aceitou a interpretação lá do Congresso Nacional, né? Julgado num mandado de segurança, inclusive. E agora a interpretação da STF é o seguinte, não, na verdade não tranca a pauta em relação a todos os assuntos, só tranca a pauta em relação aos assuntos que podem ser regulamentados por medida provisória. Porque, por exemplo, medida provisória não pode versar sobre matéria que afeta a lei complementar. Então, se uma matéria está distrita à lei complementar, medida provisória não pode tratar sobre ela. Então, para que eu trancaria a pauta das leis complementares que têm que ser debatidas, se a medida provisória nem pode tratar sobre lei complementar, né? Então, o trancamento de pauta só vai acontecer em relação às matérias que podem ser versadas por medida provisória. As outras matérias, emendas à Constituição, leis complementares e tal, essas matérias não vão ficar travadas porque elas não podem ser versadas por medida provisória, tá? Então é importante ser julgado do Supremo Tribunal Federal. Bom, beleza, então chega no dia 45, vai acontecer o trancamento da pauta, eles têm que tomar uma decisão. Bom, agora, pode chegar no dia de número 60, eles terem rejeitado expressamente ou tacitamente, e aí essa medida provisória, se ela não foi prorrogada, né, ela acabou, né, ela não foi convertida em lei. Outra coisa importante aqui ainda nesse cenário, tá, de número 2 aqui e de número 3, né, no cenário especificamente número 2, eu não falei do 3 ainda. Vai acontecer o seguinte também, quando a medida provisória perdeu o seu prazo de validade, tá, tendo o trancamento da pauta ou não, quando chegar no dia de número 60, né,
ali, quando acabar a validade dela, pode acontecer de acabar a validade antes, tá? Dela ser rejeitada, alguma coisa assim. Mas acabada a validade da medida provisória, tendo sido ela rejeitada expressamente, tendo sido rejeitada tacitamente, tendo sido ela rejeitada no dia de número 10, 20, 30, 40, 50 ou 60, isso não interessa, essa medida provisória ela vai conservar os efeitos de quando ela estava em vigor ou não vai conservar os efeitos? Como é que vai ficar isso aí? Bom, porque a medida provisória estava surtindo efeitos e de repente ela cai, né, rejeitada expressa ou tacitamente. E os efeitos dela vão ser mantidos ou esses efeitos eles vão ficar superados? Bem, aí a Constituição Federal diz que o Congresso Nacional, por decreto legislativo, também num prazo de 60 dias, cuidado para você não confundir, tá? Veja, a medida provisória vale por até 60 dias, tá? Mas pode ser dela ser rejeitada no dia de número 20, por exemplo. Então, quando ela cair no dia de número 20, abre-se um prazo de 60 dias para o Congresso Nacional, por decreto legislativo, ele dizer se os efeitos vão se conservar ou não. Porque, por exemplo, tem medida provisória que trouxe facilitação de contratação em licitações, né? Então, se eu contrato com base nessa medida provisória e depois ela cai, eu preciso desfazer o meu contrato, tenho que anular esse ato administrativo, por exemplo. Então, esse decreto legislativo é que vai falar se os atos vão se conservar ou se tem que ser desfeitos. Mas a Constituição Federal diz o seguinte: e se esse decreto legislativo não for expedido, né? Passar esse prazo de 60 dias do decreto e ninguém fala nada. Aí o próprio texto constitucional fala que quem cala consente, né? Se deixar o Congresso Nacional transcorrer esse prazo também em branco e não falar nada, consideram-se conservados todos os efeitos surtidos pela medida provisória, ok? Bem, existe um terceiro cenário, cenário agora de número 3, que é quando o Congresso Nacional ele faz ali uma conversão do texto parcial, né? O Congresso Nacional ele recebe a medida provisória do presidente, ele concorda com uma parte, mas ele discorda de outra e coloca, então, alterações. Ele faz alterações ao texto original da medida provisória, tá? Se há alterações propostas pelo Congresso, então essa parte das alterações ela é enviada ao presidente da República para que ele possa vetar se ele quiser, tá? E aí, se o presidente da República ele concordar, tudo bem, mas se ele quiser, ele pode vetar. E esse veto, então, vai ser devolvido à Casa Legislativa para ela deliberar se ela vai concordar com esse veto, se ela vai superar esse veto ou não, tá? Mas essa questão de poder vetar ou não é só nesse cenário aqui, porque é só nesse caso que eles discordam do texto do presidente. Se eles não discordassem de nada, não teria por que o presidente ele apresentar o seu veto ou não, tudo bem? Então, só para a gente recapitular aqui, medida provisória, né, ela se dá por razões de relevância e urgência, é a comissão mista que vai analisar isso. É o presidente da República que expede, o governador também pode, né, de acordo com a interpretação do Supremo Tribunal Federal. O Congresso Nacional analisa e pode aí acatar essa medida provisória ou não, tá? A medida provisória tem prazo de até 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Lembrando que ao chegar no 45º dia, essa medida provisória tranca a pauta da casa onde estiver sendo discutida, mas só tranca a pauta de atos que podem ser versados por MP. Atos que não podem ser versados por MP podem ser debatidos normalmente, tá? Essa medida provisória, se ela for rejeitada, ela vai ser arquivada, ela não pode ser reeditada na mesma sessão legislativa, tudo bem? E o Congresso Nacional vai ter que, então, por decreto legislativo, também no prazo de 60 dias, dizer se os efeitos vão ser conservados ou não, tá? Se ele não falar nada, considera-se que os efeitos serão conservados, perfeito? Então são questões importantes. Só para a gente finalizar, é legal você dar uma lidinha no artigo 61, parágrafo 1º, porque o 62, parágrafo 1º, ele fala de questões, de assuntos que não podem ser versados por medida provisória. Isso cai bastante em prova, tá? Então o presidente ele não pode expedir MP que se verse sobre nacionalidade, verse sobre direito penal, né, sobre processo penal, reservada a lei complementar, tá bom? Então tem assuntos importantes ali que não podem ser versados por MP e que as provas também gostam de perguntar, beleza? Eu sou o Alexandre Amorim, né? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender medidas provisórias. Dá uma lidinha depois no artigo 62. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, né? Fala com a galera aí sobre ele, beleza? Dúvidas aí também deixe nos comentários. Um grande abraço, um bom estudo para você. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.